que a ressaca marítima, que costuma pela ordem natural acontecer no mês de março, no ano de 2021 ela aconteceu quase no final de abril, havendo uma quebra do tempo de que estamos acostumados? Isso também ocorreu com as marés cheias fora de época. Houve um aumento de 2,28 metros no nível do mar entre os anos 2020 e 2021, afetando principalmente comunidades ribeirinhas e moradores de casas palafitas que precisam se readaptar. Por falar em readaptação, os animais também têm se modificado. Estudos mostram que houve um aumento no tamanho do bico de algumas aves, entre 4 a 10% desde 1871. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo das aves pode ser desviado para o bico quando ela sente muito calor. As mudanças climáticas afetam toda uma produção, não só comercial, mas uma produção alimentícia de renda familiar da população. E junto com a crise climática, os incêndios florestais têm aumentado drasticamente. No ano de 2021 foi um dos piores desde a virada do século. Houve um aumento de 9,3 milhões de hectares perdidos no mundo todo. Mas o que tudo isso tem a ver com a história enquanto disciplina? Olá, meu nome é Tamiris Mota, sou aluna do curso de História e faço iniciação científica em Teoria da História. Meu orientador é o Rodrigo Turim e hoje venho apresentar parte da minha pesquisa que tem o intuito de aprofundar os estudos sobre os impactos da era do Antropoceno para a experiência histórica contemporânea, a partir da atestação de fenômenos históricos naturais e de sua tematização pela historiografia. Busco aqui realizar uma reflexão acerca do conceito natural e histórico e de suas relações. A partir da busca por essa reflexão, utilizei textos sobre e da Donna Haraway, onde ela aborda propostas para o entrecruzamento desses conceitos. Inclusive, utilizei o principal livro dela, chamado originalmente de Staying with the Trouble, e ficar com problema em português. O primeiro ponto a ser levantado é o conceito do natural, que aqui representei pelas variações climáticas e os efeitos ditos na natureza. Mas o que isso tudo tem a ver com a história enquanto disciplina e onde estaria esse entrecruzamento? Bom, acontece que dentro da história esse assunto ganha uma vertente chamada de antropoceno. O conceito do antropoceno é a avaliação dos impactos e interferências geológicas que o ser humano exerce no planeta. E isso inclui todas essas variações climáticas, o aumento do CO2, a poluição e etc. Só que não é tão simples quanto parece. Alguns historiadores vêm estudando casos de que o antropoceno pode exercer uma função pouco colaborativa, porque ele separa uma coisa da outra, ou seja, homem do planeta, e do que mais você entender como natureza. As questões centrais que cercam esse debate dizem respeito ao como essas catástrofes transcendem o conceito moderno de história e das impossibilidades de figurar e conceitualizar as novidades que surgem. É aí que Haraway entra de forma analítica, propondo um outro olhar em conjunto a teorias de como podemos analisar e estudar esse assunto. E como um dos objetivos da pesquisa é justamente propor essas reflexões, vou apresentar um pouco dessas teorias aqui. Começo com o que ela diz ser a figura de cordas. Acho que fica mais fácil de você visualizar e entender se você imaginar aquele popular jogo cama de gato. É quase que a mesma estrutura. A gente tem bases e cordas. Nenhum movimento é feito sem o apoio das bases e todo movimento feito altera todas as cordas. Existe aí uma ligação direta, o que ela diz ser as espécies companheiras. Nesta imagem que está inclusa no livro, temos como representações das bases as partes dessas múltiplas espécies, conectadas por linhas. Mas Haraway também fala sobre o pensamento tentacular. Essa teoria está quase como um resultado das reflexões dela sobre o antropoceno e o capitaloceno, que na verdade ela critica ambos. O antropoceno, por tratar de uma visão unilateral, separando o homem do planeta, e o capitaloceno, por colocar essas mudanças dentro de um período, a partir da movimentação do capital, da industrialização e etc., que também coloca a espécie humana como protagonista. Todas essas narrativas são um atrativo para Haraway propor o Chuluceno como uma necessária terceira história, que seriam as mudanças para as relações das espécies vivas e não vivas, incluindo tecnologia, ciborgue e etc. A ideia é iniciarmos um pensamento tentacular, ou seja, como parte nas ligações, igual à figura de cordas. A tentacularidade do pensamento é a necessidade de criar ligações entre os saberes, os campos disciplinares e as práticas.
Tais formas apelam para uma maneira de pensar e testar a metodologia que articule e expansione a contemporaneidade, tanto nas suas raízes como nas suas rotas futuras. Especificamente, diferente do Antropoceno e do Capitaloceno, o Tio-Luceno é feito de processos narrativos das múltiplas espécies e de práticas de se tornar com que permanecem em jogo, aquele da figura de cordas. Para finalizar as teorias e reflexões apresentadas, ainda temos uma última, a que dá o nome ao livro, Ficar com o Problema, Gerar Parentes, Viver com Responsibility. Essa seria a união de todas as outras, que pode ser interpretada nas relações do entrecruzamento da história e da natureza, talvez de uma forma mais simples. A partir das atestações que aqui representei pelas mudanças climáticas, que estão dentro do sistema regido pelo conceito de natureza, o Ficar com Problemas trata de aprender a lidar e estudar essas questões de forma consciente, sem as colocar em ideologias que as tratem de forma isolada e sem disseminar o fim do planeta. But the Thulacene is something else entirely. Truly something else, not entirely, but it is another kind of thing. It is an invitation to inhabit a becoming with, to, as Vincent Desprez would say, a rendering each other capable. The cultivation of responsibility, not responsibility as a list of ethical or political obligations. It's not be responsible. It is rather cultivate the capacity to respond, and cultivate the capacity to respond in the temporal and spatial and in the depth of it all. Os problemas geológicos são responsabilidade nossa como humanos que interferem diretamente nesse sistema porque fazemos parte dele. Estamos na figura de cordas e precisamos iniciar um pensamento tentacular. Sabemos que esses problemas já ocorreram há milênios de formas diferentes. Há dados de que o planeta se regenera, se reconstrói e se modifica. Mas não é para criar nessa perspectiva uma comodidade ou um fato histórico que não se altera, porque a cada interferência mais dependente do sistema ele se torna, justamente por sua adaptabilidade. Ou seja, no histórico e no natural, nos encontramos no presente, no passado e no futuro. A natureza, assim como a história, se apresenta cada vez mais como algo em construção e reconstrução ao longo do tempo, distante de uma realidade pronta e acabada. Portanto, os temáticos conceitos de história e natureza, ou histórico e natural, foram e são fundamentais para a configuração da experiência histórica contemporânea e para a configuração global existente hoje. Um dos pressupostos fundamentais presentes aqui, e que nos interessa particularmente, é a relação entre esses conceitos e a temporalidade, e de que modo ela nos permite figurar formas específicas de historicidade. Cabe, portanto, passarmos a pensar e questionar como essas temporalidades, em conjunto ou entrecruzamento apontado, serão apresentados e estudados a partir de então, ou seja, como redesenhar a disciplina da história e das humanidades a partir desse novo cenário.